Ele tá estudando Java. Não, tá. Verdade, mas geral, eu acho, muita gente faz isso aqui. É. Bom, JavaScript, se vocês forem pesquisar, né, hoje é a linguagem, se não a mais usada, uma das mais usadas no mundo, né, linguagem de programação, por conta, acredito que se deu por conta dos browsers, né, da internet, porque qualquer site hoje utiliza JavaScript. Inicialmente, o JavaScript era usado para fazer as animações dos sites, vídeo formulário, as coisas bem básicas. E, e hoje em dia a coisa está bastante diferente. Hoje em dia existem sites feitos puramente com JavaScript. Assim, na sua essência, basicamente JavaScript. Para vocês terem ideia, tem projetos que a gente trabalha hoje que a gente não usa mais CSS. É um site, é web, vai rodar no browser, mas não tem CSS. A gente usa JavaScript para escrever CSS. Então, a utilização do JavaScript é muito abrangente. Por que JavaScript, né? Por conta dessas coisas que eu falei anteriormente e por conta de ser uma linguagem coringa, né? Uma linguagem que a gente consegue criar, trabalhar desenvolvendo site, né? Projetos web. A gente consegue desenvolver aplicativos mesmo, mobile para iPhone e Android. E a gente consegue fazer o back-end também, criar APIs, né? Coisas para rodar no servidor. E também, utilizando o JavaScript e tecnologia web, é possível também criar aplicações desktop, executáveis, como qualquer aplicação. E o próprio VS Code, né? Não sei essa versão atual, mas ele. Talvez o Jonathan também não saiba, mas o VS Code foi feito utilizando linguagem web, né? JavaScript e e compilado com uma ferramenta chamada Electro. Correto, Sabe? ainda é. Ainda é? Então, então a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa com JavaScript. Sim, não se enganem. A gente consegue fazer qualquer coisa, mas não é a melhor opção para fazer todas as coisas. Então, são coisas bem diferentes, né? Hoje, mais para frente, quando vocês estiverem programando, vocês vão ter acesso mais profundo assim à comunidade e vão ver algumas das idiotices que a comunidade tem também. Uma delas é ficar discutindo qual é a melhor linguagem, qual é o melhor framework, qual é a melhor tecnologia. Isso eu acho uma tremenda idiotice, eu acho perda de tempo ficar discutindo esse tipo de coisa. Porque cada um tem seu espaço. JavaScript é muito bom por conta disso. A gente aconselha a aprender JavaScript para quem está entrando no mercado, porque te abre um leque de possibilidade grande, né? Por conta de você pode ser considerado, pode trabalhar como front-end, como desenvolvedor mobile, como full stack ou como um back-end, utilizando a mesma linguagem. Então, a base, você vai ter uma base muito boa, você vai poder fazer muitas coisas variadas. Inclusive na parte de IoT também, tem bastante coisa com JavaScript, né? Bom, então é isso. Mais cedo eu estava conversando com o Vitor, a gente até postou algumas coisas ali no chat, alguns projetos que foram feitos com JavaScript e tal, outros eu não lembro todos foram, mas estava até batendo um papo falando de um cara que fez uma máquina de fazer drinks com JavaScript, utilizando uma plaquinha lá, uma plaquinha parecida com Arduino, só que você programa ela em JavaScript, ao invés de usar o C. Então, bem mais simples, né, a programação. Então, é isso. A utilidade do JavaScript é bem variada, então foi só uma introdução assim, do que a gente pode fazer com o JavaScript. Agora, vou compartilhar a tela aqui para vocês, pra gente fazer uma brincadeira. Seguinte, a ideia é a gente ver aonde a gente pode utilizar o JavaScript. Vocês já utilizaram JavaScript em alguma coisa ou não? Ninguém nunca teve contato com JavaScript aqui?
Bom, pelo menos eu nunca tive contato com JavaScript. Acho que eu também nunca tive, não, com JavaScript. Não. Então pelo menos a maioria não. Eu tô compartilhando a tela, Tá carregando aqui. carregando, né? Será que eu tô com aquele problema ainda de não aparecer compartilhando? Mau sinal. Aqui não rolou, não. Parei. Agora foi. Agora foi. Tá vendo? Que merda. Beleza. Então é o seguinte. Esse aqui é o nosso navegador, né? O navegador, ele é um interpretador de JavaScript. Ou seja, se você colocar um JavaScript nele, um arquivo, ele vai interpretar e vai conseguir executar, né? Entender o que está escrito ali. Bom, tem essa ferramenta aqui do navegador, que é essa ferramenta aqui de desenvolvimento, que é inspecionar. Se vocês apertarem o botão direito, qualquer página na internet, você consegue inspecionar a página e ver todo o código HTML. Isso daí vocês talvez já saibam, né? Não deve ser novidade. E tem essas abas aqui, né? Console, Network e outras coisas. A gente vai nessa aba Console e aqui o console aqui, ele é um interpretador de JavaScript. Como é que a gente sabe disso? Se eu escrever um JavaScript aqui, por exemplo, vou escrever aqui var nome é igual Alan. Dá um Enter. Eu declarei uma variável aqui, por exemplo. Se eu digitar aqui nome, dá um Enter, ele entende que é Alan. Ou seja, ele já interpretou um JavaScript. Eu consigo fazer qualquer coisa aqui no console. Esse daqui é um interpretador de JavaScript. Esse daqui é o coração do browser, né? Bom, essas são as possibilidades. Existem uma série de coisas que a gente consegue fazer com o JavaScript para manipular a página. Por exemplo, se você chegar aqui e olhar, ó, isso daqui é a logo, né, do Google. Se você chegar aqui, pegar o div, que é o identificador dele, div, hashtag, logo, no art. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Document, ponto, selector, botar lá query, div, hashtag, logo, traço. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar capturar esse cara aqui. Tá vendo? Eu peguei e criei uma constante chamada logo e eu fiz uma seleção desse elemento. Vocês não precisam entender exatamente o que está acontecendo, só para vocês verem as possibilidades. Aí aqui, por exemplo, eu consigo manipular esses atributos, né? Eu poderia apagar esse cara, sobrescrever ele, eu consigo fazer uma série de coisas. Por exemplo, ponto, tile, botar aqui display, olha o que eu fiz. Utilizando JavaScript, eu acabei com a logo do Google. O que eu fiz? Eu capturei a logo baseado no seletor. Esse seletor que eu estou usando aqui, para quem já viu CSS, sabe o que é. Eu estou usando um seletor div, que é a tag, né? E o ID dele, que é representado pelo hashtag, né? Então, isso daqui é o seletor igual a gente faz no CSS. Só que no JavaScript,
eu capturo ele com esse método aqui, document query selector, e eu coloquei ele dentro dessa variável. E a partir dela, eu consigo modificar o estilo, eu consigo modificar qualquer coisa. E aqui eu dei para ele aqui essa propriedade, eu alterei a propriedade display. Botei none. Se eu colocar ela aqui, por exemplo, como initial, ela volta para o que estava inicialmente. Então, isso é assim, uma brincadeirinha, né? Mas demonstra um pouco assim, do poder que a gente tem com JavaScript. A gente consegue fazer tudo, a gente consegue fazer praticamente tudo aqui dentro. Bom, agora vamos para que a gente seguir o nosso caminho. Ele ficou mudo ou o meu que tá ruim? Eu tô Ih, falando. rapaz, deve que é o meu. Fiquei mudo? Ah, não, foi o meu aqui. Tá ruim aqui. Não, falou. Voltei. Então, tá. Ok, cara. Então, seguinte. Aí, qual foi a grande sacada? Os caras desenvolveram essa parada aqui com o intuito de tornar a web mais bonitinha, né? Pô, vamos colocar o JavaScript no browser, né? Para a gente conseguir manipular, fazer uma animação, aparecer um elemento, sumir, fazer umas brincadeiras. E isso foi avançando para vamos pegar para a gente fazer um envio de um formulário, fazer uma validação, fazer umas coisas. Então, ele foi evoluindo para esse sentido. Só que a coisa foi ficando tão legal, foi evoluindo tanto, que despertou outras coisas. Os caras falam, pô, isso tem potencial, é uma linguagem que está ficando bem madura, a gente tem bastante recurso, pô, vamos trazer essa parada para o back-end. Então, os caras conseguiram usar o core, né, o motor do Chrome, que é o V8, que ele basicamente é um interpretador de JavaScript do browser. Os caras conseguiram isolar isso e criaram o Node.js. Talvez você já tenha ouvido falar. O Node.js, ele é o browser, ele é o miolo do browser, ele é um interpretador de JavaScript, que ele funciona de forma autônoma. Ou seja, a gente consegue instalar o Node em qualquer dispositivo e esse dispositivo, a partir de agora, vai interpretar JavaScript. Que dispositivo é esse? Qualquer dispositivo mesmo. Tipo, se você instalar o Node numa plaquinha, por exemplo, no Raspberry, qualquer lugar que você colocar o Node, você consegue executar um JavaScript e montar ali um servidor ou alguma coisa para executar uma aplicação em JavaScript. Então é bem legal. Bom, como eu utilizo o Node? Agora vocês vão ter que entrar aí para baixar o Node, né? Que você entrar aqui em node.js.org, entrem aí e baixem essa versão aqui, LTS, que é a versão recomendada, porque é a versão estável, né, do Node. Essa versão 14 é a versão atual, mas é aconselhável que a gente instale sempre essa versão aqui anterior, que é a mais estável. Então, o próximo passo é todo mundo baixar o Node e instalar. A instalação Ela. Olha lá. Sim? Comenta aí, ó, faz a ponte sobre o Git e essa versão, a questão de versionamento. Pode fazer aí, pô. Conta. Fala aí, cara, tua voz é mais bonita. Não, cara. Só uma outra coisa, vocês lembram qual é o que eu tenho que digitar para ver qual a versão eu tenho instalado aqui no computador? Ou se eu tenho instalado? Você pode abrir o terminal Pelo Node terminal. traço V. e digitar Node, espaço, traço V. Eu falei pra cacete, a minha versão que está instalada é a mais recente. Mas tudo bem. Porque eu fiquei sabendo de um recurso novo que lançou, eu quis experimentar. O Alan, A minha que tá 12. qual é V12. o. Tá bom. Qual é o. Tem algum comando para atualizar o Node pelo CMD? É o npm install Node?
Ou não existe? Sei não, cara. A gente. Cara, Eu, pelo menos, uso o NVM, que você consegue ter instalado mais de uma versão do Node, aí você só muda. E se quiser instalar mais alguma, é só instalar. Eu tô com a 12.8 aqui no computador. Tá tá show. bom, tá bom. Então, o Jonatas tinha sugerido a gente falar do versionamento, né? Esse versionamento ali que a gente está vendo, do 12.18.1 e o outro 14.4.0, isso é o seguinte, lá no GitHub, né, nos Git da vida aí, a gente, além da master, a gente cria uma parada chamada tag, que é o seguinte, quando você fecha uma versão para subir naquela versão ali em produção, você diz que você vai gerar uma release, né? Então a gente cria uma tag e aquela tag geralmente tem um número, tem um código numérico. Cada número desse representa uma coisa. Acho que não preciso entrar em detalhes no que isso representa. Mas, assim, bem superficialmente, é o seguinte: nós temos três números, né? 12, 18 e 1. O primeiro número, o 1, ele é uma correção de bug, alguma coisa que você faça. A versão do meio é quando você tem a implementação de novas features, alguma coisa desse tipo. E a versão da esquerda é quando você tem uma atualização de recursos que tem uma quebra no anterior, alguma coisa assim bem significativa. Então, é mais ou menos esse o padrão que se adota. Pode variar, né, de empresa e tal, tem os combinados internos ali, mas geralmente é assim que funciona. A ideia foi comentar mesmo a questão da importância, né, do Git num todo no projeto, né? Uhum. Desde a parte de construção até a parte já final, que é de versionamento de versões estáveis, né? Versões finais. Exato. Beleza. Só sinaliza aí quem. Todo mundo Eu já baixei aqui já. baixou. Breno. Eu já tinha já. Já foi, Breno? Já instalou? Uhum. Breno Nunes. Santana, SelfBR. Já foi, filho. SelfBR tá instalando. Que isso, Ian? Já foi, Ian? Pô, o Ian mora onde, cara? Capoeira, eu acho. na Já tem capoeira. 2 GB de internet. 2 GB em 2 anos, by the way. Pô, bicho, podia. Se o Ian quiser, eu levo o microfone pra ir lá, cara. Tem um microfone aqui, bicho. Esse microfone é ruimzão. Pior, tem um microfone, mas o notebook não tem Não, acho entrada que pra ele microfone. confundiu contigo o Diego. É Diego? É o Diego que tá sem microfone? É. Pô. Ralado. Mas acho que o Diego tá no notebook, não tá, cara? Ele só não fala porque não gosta? Não Não, sei. ele tá no computador. Pô. Ô, Tá no Diego, computador. Ah, ele tá no desktop. Diego, abre o Google, bota download microfone. Download de placa de vídeo. Pô, dá pra usar Se tiver um fone de ouvido velho, dá pra usar como microfone também, cara. Já fiz muito isso. Tem irmão mais velho não, pô. Cata o fone. Pior que eu acho que ele é mais velho. Eu ouço. Cata do mais novo. Do pai, Stonks. mãe. Beleza. Cara, eu vou trocar aqui minha tela. Vou botar agora aqui pro terminal. É normal abrir. Do chão. Não entendi, cara. Eu acho que não, cara. Não abre nenhum programa alternativo, não. O Node você pode executar em qualquer terminal. Aí a gente vai fazer agora aqui. Pá. Ah, já sei. Ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer no VS Code, que aí eu ganho a possibilidade. Diego perguntou se é normal abrir o Windows Shell. Pô, normal. Se eu clicar nele pra abrir, vai abrir, bicho.
Mas abrir em qual situação? Na instalação? Pensei, se for na instalação, Deixa, ele falou que já instalou. provavelmente é normal. O Windows. É normal, é. Muito fácil. Ele abre para instalar alguma coisinha e fecha sozinho. Tipo isso. Tá de boa. Só perde o HD só, mas tá de É. boa. Só não ficar pelado na frente da webcam também que não vai ter problema não. Apaga a parte da 632 que resolve. É. Tá. É pra abrir o VS Code, então? VS Code? Não, a gente pode acompanhar aqui. Eu vou fazer umas brincadeiras. Depois eu vou subir lá para vocês pegarem, entendeu? Aí é melhor a gente Beleza. acompanhar num só, que aí fica todo mundo legal. Eu tô... Estão vendo o que aí? A gente tá vendo do Node ainda. Boa, Chrome. O Noyan, É. deixa eu ver. Vou mudar aqui a janela. Tá. Agora Agora o o terminal VS do Code. VS Code. VS Code, né? Beleza. O que eu fiz? Eu peguei lá a minha pastinha. Pô, não vou criar aqui não, né? Vou criar lá fora. Vou criar aqui fora. Aulas. Criei aqui um JavaScript. Dentro do JavaScript tem esse arquivo aqui. Beleza. Bom, como é que tá a fonte aí pra vocês? Tá grande, tá pequena, tá boa? Tá tranquilo. Eu aumentei um pouquinho só pra garantir. Beleza. Bom, vou separar aqui. Eu abri o terminal do VS Code. E aqui eu criei um arquivo index.js. Aqui eu dei um espaço. Criei um arquivo index.js. Cara, eu tô aqui no terminal. Esse terminal aqui é equivalente a qualquer outro, né? Eu quero executar um código Node. Se eu digitar Node, pum, eu tô dentro do Node. Meu terminal agora é um interpretador de JavaScript. Igualzinho a gente fez lá no browser. Se eu fizer aqui, ó, continua amigo Alan, pum, nome, enter, Alan. Então ele já é o meu interpretador, entendeu? Então o Node, ele, qualquer lugar que você quiser fazer um teste rápido, fala, pô, Node está instalado na minha máquina. Abro um terminal, pum, digito Node, enter, ele executa o Node e agora ele fica ouvindo ali, ele é um interpretador de JavaScript. Saca? Então é bem de boa. Outra forma da gente fazer isso é a gente chamando Node. Olha, eu estou dentro da pasta Git Maker, né? Então, se eu fizer node index.js, o que ele vai falar? Olha, ele vai falar que não encontrou, né, o index.js. Ele está dentro de aula, dentro de JavaScript. Então, vamos nessa. cd aulas JavaScript. Agora sim. Pronto. O que aconteceu? Nada. Não tem nada escrito, pô. Ele vai interpretar o quê? Agora, vamos lá. Vamos começar com um dos principais comandos na vida de um desenvolvedor. Console. O que esse cara faz? Ele imprime uma mensagem no console. Ou seja, se você executar isso lá no seu código JavaScript, ele vai aparecer lá no inspecionar, naquela abinha console, ele vai aparecer escrito ali o que você colocar aqui dentro. E aqui no Node, o que tiver dentro de console, ele vai aparecer ali embaixo, né, no terminal. Então vamos fazer esse teste. Eu digitei console.log e vou executar agora o meu arquivo, chamando o Node, executando o arquivo index.js. Tá lá. Ele exibiu a mensagem no console. Então, isso daqui a gente usa para quê? Pô, quero ver o que está chegando, quero ver qual é a mensagem, quero testar se isso daqui funcionou. Isso daqui pode ser qualquer coisa. Não precisa ser só uma string, ele pode ser qualquer coisa. Bom, então de cara, vamos fazer
uma brincadeira aqui que vai dar uma clareada para vocês. Em Python, vocês não usam tipagem não, né? Eu acho que não. Mas vocês sabem o que é um tipo de variável? Você sabe o que é uma variável, por exemplo? Acho que é melhor a gente começar pela variável em si, né? Bom, qualquer linguagem de programação que se preze tem é o básico. Para que serve uma variável? A variável é aquele valor que a gente geralmente que ele vai se repetir várias vezes durante o código e a gente define ele em um ponto único e a gente reutiliza essa variável para centralizar, né, esse valor. Por exemplo, você declara o nome aqui de alguém como const nome é igual a, vou botar Ana. Aí, vamos supor que em vários pontos do seu código você vai precisar que Ana seja exibido. Ao invés de você usar Ana o tempo todo, você vai usar nome, que vai dar no mesmo. Porém, com uma diferença. Se amanhã não é mais Ana, é Júlia, você vai ter que passar por todo o código, mudando o que é Ana para Júlia, e vai ter um trabalhão, dependendo do tamanho do código. No caso de uso de uma variável, você define Ana uma vez só, e você vai usar a variável e pronto. Se você precisar mudar nome, é só você vir aqui e mudar uma vez só e todo o resto vai refletir essas mudanças. Agora, é para isso que a gente usa uma variável, né? Bom, no JavaScript existem 3 formas de declarar uma variável. O var, que é a mais antiga, né? Que é a que foi mais utilizada por mais tempo, né? Só que ela tem alguns probleminhas que foram resolvidos depois numa melhoria da linguagem. Por exemplo, aqui você tem uma outra forma de declarar uma variável, que é o let. Ele é bem parecido com o var, porém com alguma particularidade que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E tem uma terceira forma de declarar uma variável, que é um const. Qual é a diferença do const para o let e para o var? O const ele é mais especial, assim, é mais diferente. Por quê? O const é aquela variável que não varia, né? Ou seja, ela assume um valor e ela não muda mais esse valor. Você não pode alterar esse valor. Ela existe por alguns motivos, né? Dentro de uma aplicação, às vezes você precisa de um valor que não seja alterado em nenhuma hipótese, por questões de segurança da aplicação, do funcionamento da aplicação. E nesse caso a gente usa uma const. E por outro motivo também, que eu acho que é o mais importante, é economia de recurso. Quando você está falando de um sistema muito grande, né, você tem uma economia de recurso quando você trabalha com constantes e não com variáveis. Isso para a gente hoje não faz tanto sentido, não faz tanta diferença. Só que quando a gente fala de um problema muito grande, um algoritmo muito complexo, que vai processar muita coisa, a gente está falando de um consumo maior de memória RAM, por exemplo. Acredito que vocês tenham noção do que é isso, né? Isso diferencia aquele programa que você abre, que ele pesa muito no computador, fica tudo lento, e aquele outro programa que você abre, às vezes que faz a mesma coisa, mas só que é levinho, funciona super bem. Então, o sucesso de uma aplicação pode estar diretamente ligado à qualidade do código que foi desenvolvido. E você usar const sempre que possível é uma boa prática. Ou seja, use const. Se for preciso mudar o valor, você vai lá e usa let. E evita usar var por conta de um problema que eu vou explicar mais à frente. Bom, essas são as 3 formas de declarar uma variável. Agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos que nós temos no JavaScript, né? O JavaScript, quem já mexeu com C, alguma linguagem tipada assim,
sabe que você declara a variável, fala qual é o tipo daquela variável, se é string, se é inteiro, se é real, se é sei lá o quê. Né? O JavaScript não tem disso, não. Ela tem uma inferência de tipo, né, que a gente chama. Ou seja, ela tem uma definição automática, né, de tipo que vai determinar o tipo daquela variável. Por exemplo, se eu declarar que conste A é igual a 1, isso daqui, 1, nesse caso, é um número, certo? E se eu declarar que conste B é igual a 1, esse segundo 1 aqui é uma string. Então, nós temos um numérico e um string. A string, geralmente, ela é envolvida por aspas duplas, aspas simples ou crase. Né? Se eu fizer dessas três formas, vai funcionar numa boa. Então, a gente precisa ficar atento com essa diferença. Quando você está querendo somar, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Se eu for somar 1 mais 1, vai dar quanto, né? Aí depende, né? Depende do tipo. Depende do tipo. Se eu fizer aqui, por exemplo, um console.log e fazer uma soma, 1 mais 1, vamos ver o que vai dar. Deu 2. Né? Mas agora, se esse 1 aqui for uma string, ele vai dar um resultado diferente lá embaixo. Vamos ver. Deu 11. Porque é 1 e 1, né? É a concatenação de duas strings. Você juntou um com um. O mais, no JavaScript, ele tem esse papel. Ele vai concatenar ou ele vai somar. Mas, agora, vamos lá. Se você tem um número e um string, o que vocês acham que vai dar? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que é um erro, não? Vai dar um, não? Acho que vai dar erro. Vai dar erro, vai dar 1, Eu vai concordo no erro. Vai dar 2-1 também. dar 1. Beleza. Aí o Diego botou 1. Cauã acha o quê? Eu não acho nada, mas eu acho que vai dar erro. Beleza. Eu não acho nada, mas beleza. Vamos lá. 3 e foi. Deu 1. Ainda bem que eu não apostei. Porque ele tenta somar. Se ele não consegue, ele vai tentar concatenar. Ele sempre faz isso. Antes de dar erro, né? Então, isso daí é uma questão importante. Isso daqui, por exemplo, asterisco faz o quê? Alguém sabe? Multiplica. Multiplica. Agora, se eu botar aqui, por exemplo, 2 e 2, o que teremos? 2. Deve 2? Vai ser 2, 22. 2? 22. Vai ser 22. É, 2, 2. 22. Beleza. Ele vai multiplicar o string. Vamos ver então. Deu 4. 4. Eu falei que não, pô. Deu 4. Não gostei da brincadeira. Isso é muito louco, né? O JavaScript tem dessas pegadinhas. Esse operador aqui, ele é um operador exclusivo de multiplicação. Então, a particularidade dele é essa. Por ser exclusivo de multiplicação, ele vai forçar a conversão para número, diferente do mais, né? Isso é um problema que a gente tem que, quando a gente passar por isso de fato, a gente resolve. Mas é uma questão que a gente tem que se atentar com o JavaScript na hora de fazer cálculo.
Um outro caso aqui, por exemplo, é que eu posso colocar um A aqui, né? Aí, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai dar um NaN, que é o not a number, né? Não é um número. Que ele vai... Por que ele disse isso? Porque ele tentou converter esse cara em um número e ele viu que é uma letra. Ele falou, opa, não é um número. Então, se não é um número, eu estou tentando multiplicar uma parada que não é um número. Então, não tem como eu fazer. Aí ele diz, esse aqui é um tipo, cara. Not a number é um tipo. Eu demorei muito para descobrir isso, que not a number é um tipo. Eu achava que era uma mensagem de erro, mas é um tipo. Quem já viu isso daqui em algum lugar? Not a number. Eu já vi isso em aplicativo de banco. Muito louco. Eu já fiz isso no projeto que eu tava fazendo. Pô, tu falhou no banco? Não, eu já vi erro, tipo assim, o programador fez algum cálculo lá, mas só que na expressão dele tinha alguma coisa que não era um número. Só que isso apareceu na tela do usuário, entendeu? Esse erro. Isso acontece, de vez em quando a gente esbarra com as paradas assim, muito louco. E a gente sabendo de que se trata, eu acho maneiríssimo. A gente, pô, não, meu, o desenvolvedor fez merda, sei o que ele fez, entendeu? Acho legal. Beleza. Então, isso aqui é um pouco de variável. Agora, falando de tipo, a brincadeira que eu quero fazer é o seguinte. Eu fiz antes para testar, né? Então, eu já sei os resultados. Então, nem vale eu ficar fazendo brincadeira. É o seguinte, eu vou dar um console log do tipo do valor. É o seguinte, se eu escrever typeof, é um operador aqui do JavaScript que ele me retorna o tipo do valor que vem logo após ele. Por exemplo, se você colocar aqui. A tela travou só pra mim? Pra mim tá travado, né? A família Travou travada também. também. Tá Ah, travado? tá, então travou Tá, geral. tá escrito aqui na tela. Type. Type e o off não chegou a sair não, só ficou type. Console.log type. Entendi. Voltou. Agora foi. Agora foi. Foi? Beleza. Foi. Então, esse typeof, como eu falei, ele retorna o tipo daquele valor. Se eu der um console log aqui, salvar, rodar aqui embaixo, olha o que ele me deu. É uma string. Certo? Todos concordam que ela é uma string, né? E dá pra gente fazer aquele teste que a gente falou antes e não comprovou, que é botar o número. Ó, ele disse lá, ó, typeof, string e depois um número. Certo? Aí vamos lá. Tem outros tipos, né? Tem outros tipos. Tem esse cara aqui, ó, que é isso daqui. Isso é um elemento de JavaScript conhecido como objeto, né? Ele é um objeto representado por chaves. Aqui dentro dele pode conter coisas, né? Mas só isso daqui, ele já vai me retornar um tipo de dado, que a gente identifica ele como um objeto. E assim como ele, tem vários outros tipos. Por exemplo, nulo é um valor, né? Só que nulo aqui, ele é um objeto também. Tem muita gente que não sabe disso. Sabia, Jonathan? Que nulo é objeto? Não. Pra mim, nulo era nulo. Também. Undefined. Jonathan e Breno, então, vamos lá. Undefined é o quê? Indefinido. Tem um objeto também. Não, undefined é um tipo. Não, string. É um tipo. Meio. Caramba. Tá vendo? Undefined é um tipo. Eu não sabia também. Cara, essa daí é... Lembra de mais algum tipo, Jonathan? Breno? Não. Qual? Bolhão. Ah, sim, Pô, tem. Aí a gente Bolha. falou junto. Bora. Esqueceu do booleano, boa. Alguém diferente deles que falaram sabe o que é booleano? Acho que todo mundo deve saber, né? Eu não Zero um? faço a menor ideia. Ah, eu também não sei não. Beleza. Booleano é o famoso
verdadeiro ou falso. True ou falso, verdadeiro ou falso, é booleano. Isso é muito usado, né? Para definir, por exemplo, uma estrutura de condição, se é verdadeiro ou se é falso, tipo, é booleano. É um tipo de dado muito comum, né? Para esse tipo de coisa. É o famoso binário, né? 0 ou 1. Só que aqui no caso é representado por true, verdade, verdadeiro ou falso. Esse aqui. True ou falso. Fala, o JavaScript ele é case sensitivo? É case sensitivo também. Alan, eu não lembro agora. Array também é ou não? Array. Array tipo. function também seria? Oi? Uma function. Uma function também. Vamos fazer aqui. Array é representado por colchete, né? Vamos testar aqui um array. Um array é um objeto. Tá bom para vocês? Um array é um objeto. Mas tu sabe o que é, né, Breno? Aqui do objeto é o index do array, pô. Lembra? Não é isso que a gente faz? Então, faz sentido o array ser um objeto. Beleza. O Vitor falou uma function, né? Vamos colocar aqui. Como é que eu escrevo uma function? Function. Aqui. Isso aqui é uma função. Vamos ver aqui. Uma function é do tipo function. Tem mais alguma coisa? Tem o void. Void? Sério, velho? Deu merda. Vamos ver dando merda. Type of void. Não existe. Void não existe, não. Cara, eu acho que é isso. A gente já achou tipo pra caramba aí. Coisa que a maior parte dos devs que eu conheço nem sabe que existe. Agora sabe. Então, pô, isso é maneiro pra caramba. Pra que a gente vai usar isso? Agora, isso não vai ser tão útil, mas é muito bom saber, em algum momento, com certeza a gente vai precisar disso, né? Você identificar o que é um tipo de cada coisa, fazer validação, isso é importantíssimo. Ter certeza que o dado que você espera é ele mesmo que chegou. A gente verifica, por exemplo, se uma variável for diferente, se o tipo dela for diferente de undefined. Aí tu, pô, consegue fazer um teste, a sua aplicação não quebrar e tal. Tem várias paradas. É isso. O que eu vou fazer? Só para a gente não perder isso, eu vou deixar essa brincadeira aqui como chamada de types. E vou deixar ela gravada aqui nessa pastinha. Beleza? Aí eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar ele de novo, depois a gente pensa no nome. Beleza. Bom, a gente falou das variáveis, né? Agora a gente sabe os tipos das coisas. E eu acho que vale a gente falar agora de uma estrutura que é bem fundamental na hora de escrever código, né? Que é a função. Vamos fazer o seguinte. A famosa função de soma, né? Você tem um número, vou botar assim, vou botar A é igual a 20, vou botar B é igual a 30. Vou dar um console.log soma. Só que eu tenho que declarar aqui a soma, posso declarar assim, const soma é igual a mais B. E somei aqui embaixo. E aqui eu estou dando o console log da soma, né? Vamos ver se aqui
Olha lá. Ele somou. Bonitinho, né? Cara, isso, para essa situação, isso daí atende muito bem. Mas, supondo que eu quisesse somar outros valores, o que você tinha que fazer? Tinha que fazer isso aqui, né? Agora eu quero somar 2 com 3. Isso aqui vai ser C, isso aqui vai ser D, isso aqui vai ser soma 2, soma 2. Imagina se usa o alfabeto todo, faz o quê? Tem que mudar ali o negócio da soma 2. A mais B. Ele tá somando A mais B ainda. Pô, bem observado, meu amigo. Deu até o mesmo resultado. Né? Ó, teria que fazer isso, né? Mas tem uma forma um pouco melhor da gente fazer isso. É o seguinte, vou apagar tudo isso aqui. É eu criar uma função. A função, a estrutura dela é a seguinte. Eu chamo function, escrevo o nome dela, vou chamar de soma, parênteses. Aqui dentro desses parênteses são os parâmetros que ela recebe. Ou seja, ela recebe variáveis locais. Ou seja, essas variáveis só vão existir dentro do contexto dessa função. Eu vou te dar um exemplo. Vou botar aqui A de novo, vírgula B. Ou seja, ela vai receber dois parâmetros que são, eu chamo eles de A e B. Sempre vai ser A e B. E ela vai retornar A mais B. Então, isso aqui é uma estrutura mínima de uma função, que é o quê? Definição, chamando o que eu estou fazendo, né? O nome da função, os parâmetros, eles são envolvidos por parênteses, e aqui eu posso ter nenhum parâmetro, eu posso ter vários parâmetros, aqui eu coloquei só 2, e depois entra as chaves. As chaves representam o bloco de código, né? No Python, para quem viu, não tem essa parada. No Python você separa os blocos baseado na indentação, não é isso? Sim. Então o JavaScript utiliza as chaves. E aqui a função dá um retorno, né? O que é esse retorno? Esse retorno serve para quê? Quem está chamando aquela função pode capturar esse valor e fazer alguma coisa com ele. Certo? Isso é uma função com retorno, mas a função poderia ser uma função sem retorno. Aí é impossível capturar alguma coisa dessa função se ela não tiver um return. Então vamos testar agora como eu uso isso, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma const chamada result soma. E vou chamar ela aqui, soma, que é o nome da minha função. Tá vendo que ele identificou aqui, ó, do lado? Function soma, recebe A e recebe B. Tá? Então o que eu faço para passar A e B? Boto parênteses e aqui dentro eu passo meus números. A e passo B. Ele até grifou aqui, tá vendo? Esse segundo é o B. Feito isso, essa result soma vai receber o valor retornado aqui para essa função. Como é que eu sei disso? Dou lá o meu famoso console log e vou chamar um result soma. Result soma é uma variável, então é só passar ele aqui que vai ficar bonito. Vamos nessa. Olha lá. Ele calculou. Bonitinho, né? Result soma, essa soma aqui. Cara, agora tem uma forma de eu fazer isso um pouco mais direta, né? Que é o quê? Pegando isso daqui e passando direto aqui dentro. Dentro de console.log eu chamei a soma e passei os dois parâmetros. Vocês vão ver aqui que vai funcionar do mesmo jeito. E o grande ponto que a gente queria chegar é esse. Ó. Aqui eu vou só alterar os números.
vou alterar esses números aqui. Eu já vou ter agora várias somas feitas baseadas nessa função, sem eu precisar saber que soma é assim que faz. Então, ele executou todas as somas ali para mim. Então, essa que é a utilização de funções, né? Isso daqui é uma função bem simples, né? Mas ela é muito útil quando a gente precisa separar, né, complexidade do código. Por exemplo, você está criando um código que está ficando muito grande. Pô, tá errado. O código programar não tem que ser difícil, né? Essa que é... Os bons programadores geralmente dizem isso. Programar não precisa ser difícil. Tem muito programador ruim que ele faz questão de complicar o código para o outro ter dificuldade, né? Então, isso é inaceitável, né, no meio do desenvolvimento. Hoje tem estudos, né? E a gente vê isso no dia a dia também, que a gente fica a maior parte do nosso tempo lendo código do que escrevendo código, né? Em projetos maiores. Então, a escrita clara de um código é muito importante. E a criação de função é fundamental para isso. Por quê? Você escreveu o que isso está fazendo. Fica muito claro para você que soma, o que uma soma faz? Ela soma dois números e acabou, tá aqui. Passo dois números para ela e ela soma. Está explícito para quem vai usar essa função. Então, essa é uma das grandes importâncias de função. Agora, tem uma outra estrutura do JavaScript, que é uma das mais utilizadas, né? Que é a estrutura condicional. Vocês devem saber, né, do Python tem uma estrutura similar, que é o if, né? Que é o se. Essa estrutura serve para a gente fazer uma validação de condição. Tipo, só executa esse trecho aqui se tal condição for verdadeira. Então, é assim que funciona. Por exemplo, vou arrancar essa função aqui fora e vou criar um algoritmo aqui, por exemplo. Tive uma ideia. Aquele velho algoritmo de maior idade. Bom, como a gente cria uma função para verificar se aquele usuário tem maioridade ou não? A gente pode criar, por exemplo, uma função que recebe o quê? Recebe a idade, correto? O que eu preciso saber, né? Para saber se o cara é maior de idade? Eu preciso saber qual é a regra aí que vocês acham. O ano que ele nasceu? Não, a gente está pedindo, na verdade, a idade, né? Baseado na idade, qual Ah, que é o então, melhor? se for maior que 17, maior. Se for É menor que igual, 17. é igual ou maior a 18 ou menor que 18. Pô, o coleguinha falou maior que 17, vamos lá primeiro, né? Então, vamos lá. É bem simples. If, né? É se, botar idade for maior que 17, vou escrever aqui, return, tá aqui, é maior de idade, beleza. Eu posso botar aqui um else, se não, return botar aqui, deixa eu botar não é maior de idade, beleza. Cara, nossa função está pronta, né? Mas tem que fazer alguma coisa pra ele colocar a idade, né? Exato. Aí o que a gente faz? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, né, dizendo verifica a idade.
que eu vou fazer? Vou fazer o que você falou, né? Mário não, maior. Maior de idade, passando da idade. Vamos passar aqui 19. Vou dar um console aqui no resultado. Beleza. Ó, entrou, ó. É maior de idade. Beleza? Eu passei 19. Agora você passar 16. Salvar. Não é maior de idade. Agora vamos fazer os testes mais próximos, que é o que geralmente dá merda quando a gente tenta fazer algum algoritmo. Não é maior de idade, 17. E 18 tem que dar maior de idade, né? É maior de idade. Pô, beleza. Matamos ali. Ficou redondo, né? Então a gente tem aqui, aplicando aqui algumas estruturas, né? Uma função, uma estrutura condicional, um if, o else, uma definição de constante aqui, executando a função, passando um valor como parâmetro, e aqui eu dou um console log com o valor que foi recebido aqui por essa função. Cara, bastante coisa que a gente já caminhou. O que a gente pode fazer aqui, né, de diferente? Vocês precisam entender aqui dentro dessa função ainda. O if e o else, né? O else, ele só é executado se essa condição aqui for falsa. Se essa condição for falsa, o else vai ser executado. Só que tem uma questão aí que eu acho desnecessária, que é, dentro desse if eu tenho um return. E o que o return faz? Além de retornar o resultado, ele encerra a execução daquela função. Por exemplo, se eu tirar o else aqui, ó, vou salvar. O que eu estou dizendo aqui? Se tiver a idade maior que 17, returne isso aqui. E aqui embaixo returne esse outro. Parece um pouco estranho de início, mas vocês vão entender que quando eu tenho um return, imediatamente a função ela retorna, né, que a gente fala, que ela para de executar nesse ponto. Então ele não vai chegar aqui embaixo. Então eu não preciso de um else nessa situação. Posso ter um return aqui dentro que ele já vai fazer esse papel para mim. E aqui fora eu tenho o caso que vai ocorrer caso ele não entre nesse if, né? Então vou executar aqui só mais uma vez para a gente ver que ele vai continuar funcionando. 18, 17. Então ele continua funcionando mesmo sem um else. A gente deu uma melhoradinha aí no código. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Pra mim tá tranquilo. Tô de boa. Tranquilo? Beleza. Bom, agora eu sou muito ruim de exemplo, né? Mas eu preciso achar um exemplo para mostrar a questão do escopo da variável. Seguinte, a gente tem uma coisa que a gente chama de escopo, né? O que seria escopo? Escopo seria aquela realidade no momento, naquele mundo. Por exemplo, a gente tem um escopo na aplicação que a gente chama de escopo global, ou seja, aquele recurso está visível em toda a aplicação. E existe o escopo local, que ele só existe dentro de um cenário específico. Vou te dar um exemplo aqui, né? Tranquilo. Aqui, function. Eu declarei essa função, ele recebe isso como parâmetro. Aqui dentro, idade aqui, vocês concordam que idade aqui dentro é uma variável? Né? Só que ela, na verdade, é um parâmetro, né? Uma variável que ela é recebida como parâmetro. E, por característica, ela respeita o escopo da função. Né? O que isso significa? Ela só existe dentro dessa função. Por exemplo, se eu pegar aqui fora, digitar idade,
Fala, ó, console log idade, né? Por quê? A idade está aqui dentro, eu quero exibir a idade aqui que o cara digitou aqui, né? Não é isso? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai dar erro. Ele fala, ó, idade is not defined, né? Idade não foi definida. Por quê? Ela só existe nesse escopo. Se a idade tivesse sido definida fora da função e a função utilizasse ela, seria um outro tratamento. Por exemplo, se ao invés de eu passar isso como parâmetro, eu digitasse aqui, ó, let não, pode ser const. Aí no caso seria uma variável global, né? Isso. Aqui eu tenho const idade 17. Essa idade aqui não existe, quando eu estou passando mais parâmetros. E essa idade aqui agora que está dentro da função, ela está pegando aqui de fora. E essa daqui que eu estou no console aqui embaixo, ela é essa aqui de fora também, né? Então, vamos conferir. Então tá lá, 17. Funciona? Funciona. Agora vamos verificar aqui se a nossa função vai estar funcionando também. Ela vai ter que dar aqui que é a menor. Ó, a função continua funcionando, deu a resposta correta. Então, a gente removeu a variável sendo passada por parâmetro e está usando ela aqui fora para ser usada aqui embaixo. Isso não é uma prática muito aconselhável, não é uma prática boa. Por um padrão, por segurança da aplicação, a gente costuma passar que a função precisa para trabalhar, a gente costuma passar como parâmetro. Por quê? Para a gente evitar qualquer tipo de erro, né? Tipo, aqui eu sei que eu recebo uma idade, eu sei que essa idade vai estar aqui. Agora, se essa concha aqui, por exemplo, é uma concha, mas se fosse um let, eu estou botando 17 aqui. Mas olha o que vai acontecer. Eu defini a idade 17. Mas aqui no meio do caminho, eu vou mudar esse valor. Idade aqui agora, eu vou botar que ela é 19. E aqui eu vou executar a função. E aqui eu vou passar verificação de idade. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai dar é maior de idade, sendo que aqui em cima está 17. A função está definida aqui. Essa idade aqui ainda nem foi utilizada. Aqui eu defini uma nova idade e aqui eu chamei a função. Ou seja, só agora, aqui embaixo, que a função vai ser chamada, que vai pegar o valor de idade, ou seja, idade aqui nesse momento é 19, porque eu sobrescrevi. Então, o resultado já saiu do meu controle. Eu modifiquei o valor da variável. Então, isso é um problema. A gente evita, então, esse tipo de coisa para a gente ter controle da nossa aplicação. Isso pode gerar bug, gerar problema lá na frente. Então, isso daí foi um exemplo de por que a gente usa parâmetro e não declara variável fora, né? Ao invés disso. Aí vamos lá. A gente tem uma outra situação aqui agora que é interessante. Por exemplo, aqui dentro eu tenho uma função, né? Aqui eu tenho um if, no caso. Esse if, ele também determina um escopo. Como é que a gente sabe disso, né? A gente vai fazer um teste aqui agora que a gente vai entender como é que isso acontece. Esse let aqui fora, ele está definido aqui, né, como idade 17. Agora, vamos lá, quero ver se vocês estão espertos. Se eu definir esse let aqui dentro da função, e aqui embaixo eu querer utilizar essa idade aqui, o que vai acontecer? O que vai sair aqui no console? Alguém arrisca? Pode repetir a pergunta? Bom, o nosso console aqui, eu estou dando um console em idade. Sendo que agora, idade está sendo definida aqui dentro dessa função, né? Let idade 17. Essa idade que vai sair no console aqui
Você acha que é essa? Vai dar algum problema? Ele vai dar erro porque a idade fora ali não existe. Sendo Eu acho que vai declarado. dar erro também. Eu acho que vai dar 17. Beleza. Vamos testar. Deu erro, bicho. Idade not defined. Beleza. Agora se isso aqui for um var. Alguém acha que vai mudar alguma coisa ou vai ser mesmo? Acho que vai dar o mesmo erro. Mesmo erro. Vai dar o mesmo erro porque o negócio não tá definido. Beleza. Certo. Agora, se isso daqui... Vou tirar esse return aqui, que eu não preciso dele. Vou tirar esse aqui. E agora? Agora funciona. Tá tudo dentro da mesma função. Beleza. Esquece a lógica do if, o caramba, né? Que já foi. Agora funciona, né? Mas e agora? Se ela estiver aqui dentro do if. Vocês acham que vai dar ou não? Acho que dá, porque você apagou tudo, não foi? Ou tá funcionando ainda? Não, o if funciona. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa lógica aqui, vou botar um true aqui. O que significa? Significa que ele sempre vai entrar no if, né? Um true, que é isso que ele faz, né? O if, ele espera um booleano de resposta, né? Um booleano, ele é retornado de várias maneiras. Isso daqui é um booleano que a gente viu lá na frente, né? Se eu disser isso aqui, ó, 2, opa, isso aqui não é 2 não. 2 é igual a 2, isso daqui vai retornar o quê? Um booleano. Isso é verdade ou não? Certo? Agora, se eu botar assim, 2 maior que 2, ele vai retornar um booleano. Então, isso é booleano, certo? Agora, se eu digitar aqui true, ele sempre vai entrar aqui, porque ele está retornando true, então ele sempre vai passar por aqui. Então, vamos lá. Chegamos nesse cenário. Analisem aí e me digam. Idade aqui vai sair o quê? 17. 17. 7. Tem certeza? Tem. 17. Isso aqui foi um let. Mesma coisa. Continua ou muda? Mesma coisa. Deu ruim. Falei que não. Pô, Cauã, tá jogando Cauã pra cima de O mim. escopo. O if também tem escopo. Nem ouvi o que aconteceu. Deu erro lá embaixo. Tá? Por quê? Ele vai dizer que idade não é defined. Por quê? O if, ele também define o escopo. Só que o var, ele propaga para fora do escopo. Ele só é isolado aqui pela função. Mas só que qualquer coisa que esteja aqui dentro vai enxergar esse var, né? E o let não. O let, se ele existir aqui, ele vai existir só aqui dentro desse if. Fora do if ele não existe. Então isso é um ponto bastante importante que a gente precisa entender quando a gente for codar, porque isso daí geralmente, um desenvolvedor que não sabe disso, isso se torna um problema sério, porque o cara não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E agora vocês entendendo o que é um escopo, onde que a variável propaga, onde não propaga, entendeu? E tem um outro teste que a gente não fez, que é esse outro aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Olha o console lá dentro. Esse console aqui, ele vai exibir essa variável aqui ou não? Acho que vai. Mais alguém? Eu acho que Vai. não, porque tá fora da função. Porque Beleza. a função virou global. Eu acho que não. Foi. Foi. Então, porque a gente tem essa questão aqui, ó. Se eu inverter, ó, definir isso e depois fazer isso, não vai funcionar. Posso até botar aqui embaixo.
nessa direção não funciona. Por exemplo, a variável definida dentro de uma função e você tentar acessar ela de fora, não funciona. Mas o oposto funciona. A variável definida fora da função, você acessar ela dentro. Então, é sempre esse caminho. Você consegue acessar essa de fora. E agora, o teste de fogo aí, se vocês descobrirem isso, matou a pau. Se eu fizer isso aqui, ó, let idade igual a 18. E aí? Qual vai ser o valor de idade? 17. 18 ou 17? 18. Eu tô em dúvida se ele vai priorizar a global ou a que tá na função. Mas eu acho que é global. Eu acho que ele vai ser da função, mas Que é 17. teoricamente era pra ser, eu acho. Eu acho que vai ser 18. Beleza, vamos ver aqui então. Hum, 18. priorizou a função. Prioriza da função. Se ele não achar aqui na função, ele vai pegar do pai. Mas se tiver dentro da função, ele vai usar o que está ali dentro. Entendi. Entendeu? Aí ainda tem uma outra alternativa, que é tirar a função. E vamos fazer o seguinte. Vou pegar a idade aqui. Se eu fizer isso, ó, idade igual a 18, isso funciona Vai pegar ou não? 18. Vai Acho pegar que sim. 18. Funciona, porque ele de cima pra baixo pega o último que vir. Beleza, vamos ver. Deu erro. E... O que ele diz aí? O identificador da idade já foi declarado, né? Ah, entendi. Porque eu declarei com let. Só que let, a gente falou que ele pode ser reatribuído, né? Então, só tirar o let. Tirei o let aqui da frente. Eu estou pegando essa variável e Você não atribuindo declara um de valor. novo, mas dá outro valor. Feito isso, deu merda aqui porque essa função não existe mais. Tira ela. 18. Foi. Então, estamos chegando lá. Agora só falta mais um tipo de variável que a gente não viu ainda. Foi o const, que a gente até usou, mas não entendeu qual é a lógica. Se eu mudar isso aqui para const e tentar reatribuir, o que vai acontecer? Ele retribui. Ele Opa. dá erro. Porque ele diz, ó, assinatura, a variável assinada como constante. Ah, ela não muda, é verdade. Então, se eu declarei ela constante, eu não consigo mudar o valor. Saca? Então, a gente tem esse padrão aqui. Se eu não quero que mude, se eu não quero que ninguém mude, e eu sei que eu não vou precisar mudar, eu declaro como constante. Então, qual é o fluxo? Toda variável tu vai declarar como constante. Se você precisar alterar o valor dela por alguma razão, tipo assim, eu tenho que alterar, não vai ter jeito. Você vai lá e muda para let. Evita usar var, porque a gente tem uma alternativa, que é o let. O let tem um escopo mais bem definido. Ou seja, o uso de variáveis globais não é muito aconselhável, né? Porque falando de global, você está falando da aplicação inteira, né? Então, se você tiver outra variável com o mesmo nome, vai sobrescrever a tua, você vai ter problema, você tem dificuldade de identificar quem é que prevalece sobre quem. Então, a gente costuma trabalhar com escopos isolados, né? Com funções pequenas, de preferência, para você. Porque qual é a grande dificuldade, né? Você olhar para o código e entender o que ele faz. Agora, se você separa isso em funções, você sabe o que cada função faz, correto? Então, fica muito mais fácil, né? Você enxergar isso e trabalhar, né? Dessa forma do que você ficar criando um código enorme e você não consegue entender o que ele faz de fato. Ah, é isso. A parte de variáveis ficou claro para vocês? Aham, Ou não? foi bem Pra de mim, boa. Alguém tem alguma dúvida? Entendeu bem essa questão de escopo? Sabe o que é um escopo? Qual é a diferença de um escopo local para um escopo global? Ficou claro? Beleza. Bom.
Cara, a gente costuma parar 9h30. Vou dar mais uma avançada aqui. Bom, tem uma estrutura agora que eu vou falar, só pra gente avançar mais um pouquinho, que é o laço de repetição. Seguinte, no JavaScript a gente tem um monte de maneira de fazer um laço de repetição, né? Vocês conhecem algum deles ou não? De outras linguagens? Só o loop, né? Loop? Pelo mais o loop É, mesmo. só isso que a gente conhece. Que a gente usou já. Vocês usam fora, eu acho. A gente só sempre usou isso. Também. Loop fora. Loop. Essas Beleza. coisas. O IO vocês não costumam usar? Acho que eu nem ouvi falar sobre isso. Beleza, porque o fora eu já vi vocês usando. Cara, vou te falar. O while é um... A gente sabe que existe, mas... Cara, eu trabalho com isso já há um tempo. Não lembro quando eu usei isso num projeto. Ninguém usa. É raro demais. Muito raro, né? A utilização do while. E ainda tem o do while ainda, que é uma variação do while normal. Aí, pô... Esse aí eu não conhecia, não. Mas, tudo bem. Vamos lá. É feião? Tá. Então, eu acho que a gente nem precisa passar por eles, então, né? Vamos focar no que a gente usa mesmo pra gente não perder tempo. Bom, gente, tem um cara aí que é o mais banal, assim, mais bananada, que ele é... Existe em todas as linguagens. Quem já fez em C vai ver que é igualzinho, que é o for, né? Cara, o estudo do for é muito simples. Só que eu também não gosto muito de usar ele, não. Mas ele é custoso, né? É o seguinte, Você for... usa mais o for each, né? Na verdade, eu uso outros loops, nem o for each eu uso. Tá, você tem o for. O for, ele é um... A estrutura, a sintaxe dele é a seguinte. Escreve for, parênteses, e aqui ele recebe 3 valores aqui dentro. O primeiro dele é a variável que vai ser utilizada como incrementadora, né? Aí a gente declara aqui, por exemplo, let index, né? Index é o que a gente vai incrementar. Aqui, nessa parte segunda aqui do for, a gente coloca a condição para aquele for acontecer, né? Para aquele bloco ser executado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar com vocês aqui que eu quero que uma coisa execute... eu quero que ele exiba para mim, no console, o número de 1 a 5, né? E qual é a condição que eu vou descrever aqui? Eu quero que ele execute enquanto i, né? Enquanto index for menor que 5. E o último valor que eu passo aqui para ele é um incremento, né? Em si, que a gente pega o index e a gente coloca esse operador aqui mais, que ele vai pegar e vai... Esse operador mais, ele equivale a isso aqui, ó. A index é igual a index mais 1. Certo? O que ele quer dizer aqui com isso? Ele vai executar o código. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console log aqui e vou botar o index. A gente vê o que vai acontecer. O que a gente escreveu aqui, né? Para index menor que 5, né? Execute esse bloco aqui. Sendo que index, eu esqueci de iniciar ele. Tem que iniciar ele com valor. Eu declaro ele aqui, let index igual a 0, ele começa como 0. Aí, enquanto ele for menor que 5, ele vai rodar esse bloco. No final do bloco, ele incrementa 1. Então, vamos rodar aqui para ver se isso funfa. Tá lá. Mas deu de 0 a 4, né? A gente queria de 1 a 5.
Bom, primeiro passo. Vamos tirar esse pedaço aqui que está grande. Se a gente tem uma forma de fazer menorzinha, que é só colocando mais que vai dar a mesma. Ele vai pegar o valor atual e vai somar 1. Se a gente colocasse menos, ele ia decrementar 1, ele ia tirar 1. Então a gente pode fazer isso aqui. A gente vai testar aqui e vai dar a mesma coisa. Né? Agora, vamos lá, quem sabe? Eu estou imprimindo aqui de 0 a 4. Eu quero de 1 a 5. Eu preciso modificar aqui. Qual é a linha, qual é o valor que eu preciso Em modificar? vez de 5, coloca maior que 6. Menor que 6. Você pode colocar igual assim. Menor que 6. Agora deu de 0 a 5. Tem Como que é que- deixar o index ser igual a 1. Ah, você quer só de 1 a 5. Ah, Isso. entendi agora. Igual a 5? Ah, tá lá. Index igual a 1, deu de 1 a 5. Se eu botar igual a 5 aqui, como algumas pessoas falaram, olha o que vai dar. Vai dar merda. Isso é um loop infinito. Se eu deixar isso daqui rodando, olha quantas vezes ele executou. Olha ali do ladinho aqui, ó, o meu. Olha isso. Ó, tô rodando, descendo. Acabou. Se eu deixar isso rodando, cara, isso daí ia travar meu computador, provavelmente. Porque esse daqui é o famoso loop infinito. Por quê? Ele. Só comentando um negócio aqui, foi mal atrapalhar aí, mas teve uma vez numa aula, acho que foi de Python. Alguém, eu acho que foi o Ian, fez um loop Sei de infinito nada. Não fui eu. de toda a janela que foi abrindo. É foda. O cara desenterra tudo, não tem como. Cara, Sacanagem. agora você pensa comigo. Você tem um sistema rodando em produção, né? Você tem lá uma base de 1 milhão de usuários. Todo mundo acessando o teu sistema. Aí você faz uma modificação no código e você comita direto na master e joga isso para produção, um loop infinito para tudo. Imagina a merda que isso vai dar. Bicho, para servidor, para tudo. E aí, como é que faz? Você é demitido e pena. Pena. Cara, assim, vou te falar. Por isso que a gente reforça, né, a importância de um fluxo de trabalho legal. Pô, para isso chegar em produção, meu irmão, muita gente tem muitos culpados aí, entendeu? Você tem o cara que codou, você tem o cara que fez o code review, aí você tem o cara que fez o merge do, da develop para master, tem o cara que botou em produção. Tipo, você acaba tendo que burocratizar um pouco o processo para evitar esse tipo de problema, entendeu? Porra, somos humanos, cara, está sujeito a erro. Mas só que eu erro. Aí eu abro, eu fiz a minha feature, eu implementei, eu abro um merge request lá, um merge request. Tá, eu abro lá um review lá pro Breno fazer. O Breno vai olhar meu código e ele vai dizer se tá bom ou não. Entendeu? Não importa se o Breno é mais novo, se o Breno é menos experiente. Não importa se o cara chegou, é o estagiário fez code review, cara. Tipo, não tem isso. Ninguém é bom o suficiente que nunca erre, entendeu? Todo mundo está sujeito a isso. Então, todo mundo passa por code review lá na empresa. A gente, às vezes, cara, passa batido, sobe direto, mas assim, a gente tem dado uma forçada para isso se tornar cada vez menos vezes, né? Porque evita problema. Hoje, por exemplo, um colega subiu lá uma landing page e ele colocou o link da rede social sem target blank. Aí, pô, mas só que ele não abriu o code review, ele subiu direto para produção. Target blank é um recurso que você coloca no link, que quando você clica no link no site, ele abre uma nova aba. Ele não abre em cima daquela aba. Ou seja, ele subiu lá a parada, o cara estava navegando na página. Quando clicava para ver a rede social da empresa, ao invés dele abrir uma nova aba e deixar a aba da empresa aberta, ele ia para a rede social do cara. E por cima daquela aba ali, tipo, a chance do cara não voltar é grande, porque o cara vai abrir ali, tá na rede social, ele pode sair, sei lá.
Mas quando está um target blank, você fecha uma aba, o site da tua empresa ainda está aberto. É um detalhe, mas assim, não era para ser desse jeito. O cara fez errado. Se ele tivesse aberto uma merge request, a gente teria visto, né? De repente o outro deve olhar, pô, cara, tu esqueceu disso aqui. E é mesmo, vou botar. Ele vai lá, corrige, segue a vida, todo mundo feliz e vamos embora. Um dos casos mais sérios que eu já passei, né, num time foi um colega que a gente estava fazendo cadastro no aplicativo. Uma base muito grande de usuários, né? Tinha mais de 1 milhão de downloads e a gente subiu, né? Fez o build lá, subiu direto para produção, subiu para loja a parada. Cara, mas só que ninguém revisou nada. Aí quando a gente foi ver, o colega estava testando o fluxo de cadastro. Então o que ele fez? Ele chegou aqui no código, ele fez assim, ó, no formulário, ele criou aqui, ó, const CPF é igual a... Só que para o fluxo de formulário, esse CPF que ele botou aqui não é para ser esse aqui. Ele é para pegar do input que o usuário digitar, correto? Só que ele estava testando, então ele botou direto no código. Falou, pô, ficar digitando o CPF toda hora, vou botar direto aqui. Ele colocou o CPF do amigo, cara, na aplicação. Isso esqueceu de tirar e subiu a parada para a loja. Pô, mais de 10 mil pessoas. Todo mundo que comprava era um CPF do amigo. Mais de 10 mil pessoas, cara, fizeram cadastro. Pelo menos ele ganha pontuação. Pô, bicho, foi mó rabuda, caraca, e corre pra corrigir o problema, e chefe reclamando, pô, quem foi que culpado, caraca, aí a gente, pô, foi equipe, né, pra não sair um como errado, a gente assumiu como equipe e tal, mas, cara, o fluxo de trabalho bem feitinho é muito importante. Então, eu acho que a gente já falou bastante, né, a respeito disso. Agora essa parte aqui, né, deu o loop infinito, a gente resolveu aqui e vida que segue. Esse daqui é o nosso... Caraca, Põe igual, menor ou igual a 5, vai resolver. vou botar menor ou igual não, meu amigo. Vou botar menor que 6 e tá bom. Como é que eu faço menor ou igual a 5 aqui, Ana? Hein? Põe a setinha da esquerda de menor e depois você põe igual. Aqui? Aí você põe o número 5. Aham. Sim? É. Até bichona mesmo. Ó. Top. Vocês preferem menor ou igual a 5? Preferem menor que 6? Aí vai Menor do que gosto... 6, porque senão tem um algoritmo a mais no programa, deixa ele maior. Isso aí. Vai do gosto de Menor que cada 6 um. só porque foi o Cão que falou. Beleza. Parabéns. Aí vai do gosto de cada um. Isso daí não faz muita diferença não. Mas, cara, esse daqui é um looping. Ou seja, ele vai rodar isso aqui essa quantidade X de vezes. A gente... Deixa eu ver... 9,5. Bom, só falar só de mais um loop rapidinho, só pra gente fechar. Um loop... Porra, não vou falar rapidinho não, bicho. Acho que tá bom. O que vocês acham? Tá bom por hoje? Você que sabe, mano. Por mim. Acho que tá bom, cara. Tá bom, né? Eu também acho que tá bom, tá legal. Só eu pensei em coincidência. Principalmente para quem está sentado no computador desde 9 horas trabalhando, tá bom pra caramba. É coluna Ô, Vitor, que acaba hoje. Oi? tu sentiu a coincidência quando ele falou Breno e estagiário na mesma frase? Cara, eu não tinha nem reparado, mas agora que você falou. Eu sei, Não, é porque porque no nosso Breno também é estagiário. Caraca. O filho dele é estagiário. Mas o Breno, o Nunes, você não é Dev Júnior, não? Ah, tá. Pô, que susto. Não, eu falei de você, depois eu falei do estagiário. A gente tem o Breno estagiário e o Breno Júnior, então. Bom, vamos lá. é a minha evolução, tipo Pokémon. Então, galera, o estagiário tá montando uma lista de exercícios pra vocês aí, hein? Que isso? Tá assim. Tá não? Nem os caras sabem se estão. Ué, pô. Agora vai estar.
Tá montando aonde, bicho? Tá maluco? Cara, não, monta pelo menos alguns algoritmos aí que a gente pode resolver utilizando esses recursos que a gente aprendeu na aula. Acho que maneiro. Aí amanhã a gente discute. Por O pessoal exemplo, resolve de dia. deixa eu pensar um aqui. Só que a gente não falou de array, né? Pô, tudo. Um array seria bom pra. Mas, alguém tem uma ideia de algoritmo? E a gente diz se pode, se é válido ou não. Cri, cri. Acho que imprimiu aí, Vitor. Enfim, acho que não, cara. Ninguém tem ideia de algoritmo. Hum, Então a gente vai pensar aqui e a gente manda no grupo, pode ser? O quê? Ideia de quê? De algoritmo para eles construírem Ah, sim. até amanhã, para dar uma reforçada aí no variáveis, função e for, if, né? Foi o que a gente falou até hoje. Então, eu e Breno, a gente montou uma lista aqui com 5. Acho que dá pra abordar tudo que você falou. Beleza, então compartilha com a galera aí. Se Breno tá quiser, montando. se quiser beleza. Eu vou subir aqui, fiz um git add, git commit, -n, vou escrever aqui aula 01 JS. Caraca, escrevi git. Puxa. Cometei primeiro ainda. Aí deixa eu fazer um comentário aqui só que o pessoal tava falando do Marcelo aí. O Marcelo acabou de entrar em contato comigo aqui falando que a Light estava trocando poste perto da casa dele o dia todo. Aí quando terminou de trocar, ele foi ligar o computador. A Light tinha ligado tudo no 220. Ele queimou a fonte do computador. Que isso? Caraca, que merda. Que merda, cara. Caramba. Cara, eu sabia, eu fiquei preocupado que tinha acontecido alguma coisa, porque ele nunca não entra essa hora. Aí Caraca. tá sem fonte agora. Pior que o computador dele tem placa de vídeo, né? Tem algumas coisas, então nem sei se é. Tem que ser uma fonte legal. Tem que ser pelo Tô menos 500 watts aí com um selo de qualidade ainda. Mas enfim. Foi um capacitor que estourou. Aí eu falei para ele até para a gente procurar depois e trocar, mas mesmo assim, né? Um tempinho aí sem mexer. Cara, eu vou procurar se eu tenho uma fonte aqui, mas eu acho que eu tinha uma fonte aqui guardada. Vou ver se a capacidade dela, de repente, quebra um galho. Eu falei isso para ele, porque assim, eu tenho até uma fonte lá na Artivida também, e eu acho que. Mas, pô, ele deu um mole, tá sem estabilizador. Aí eu falei com ele, de repente tirar a placa de vídeo, colocar essa outra, que é aquelas a ATX baratinha que tem, né, de 300 mesmo. Eu acho que já dá. Beleza, Só o básico. tranquilo. E aí, foi tranquilo? Todo mundo tá de boa? Pra mim tá safe. Eu acho que vocês vão sentir mais na hora de executar, né? Quando o outro tá fazendo, parece tranquilo, e quando tu vai fazer, tu esquece do negocinho, aí troço da erro, tá? Caraca. Sim, sempre é assim. Mas esse caminho aí é Acostuma. tranquilo. Faz parte. Deixa eu botar aqui referência, né? A gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui um. Alô.
Oi. Não, que pensei que tinha travado. Viu? Normal. Sei lá, né? Também achei aqui. Não vou passar esse link aqui não, porque é outro contexto. O que a gente está usando, a gente vai trabalhar com JavaScript para o Node, né? Então tem uma série de coisas que se ensina no JavaScript, mas quando é para web. Que aí você fala desse, igual eu usei lá no browser, query selector, os eventos, clique, o evento não sei o quê. Como é o Node, você não tem nada disso. Tu não tem clique, tu não tem nada. É só algoritmo mesmo. Então, não é qualquer aula de JavaScript que você vai conseguir executar. Né? Caraca, esse cachorro é muito engraçado. O cachorro é teu, cara? Cachorro de calça? Pior que não. Pior que não. É, Na internet achei maneiro, pô. É o coloquei. eu queria entender o que tem na cabeça também, né, cara? Caraca. Me explica por foto de perfil do Breno, então. Ó, você me Não respeita. tô nem vendo do Breno. É um índio, pô. Exato, é exatamente isso. Um índio saqueando. É verdade, eu era um índio. Eu era a arma. Ai, ai. Vamos ver se eu achar uma foto bonitinha minha pra colocar também. Eu tenho um aqui, quer? Quero não, valeu. Tem no Instagram. Tem no Instagram. Ué, pô. Eu botei uma no Discord do Maker, outro celo pequenininho. Tem foto tua aqui que eu tirava com a câmera, pô. Eu acho que tem ainda. Peraí, eu quero, meu. Agora tu quer, né? Agora também eu vou mandar não. Beleza. Aí, acabou. GG. O Breno vai subir a parada daqui a pouco, né? Ou vai subir agora ainda, Breno? Beleza. Show de Chegou a bola. gravar também, Breno?